Uma justiça do trabalho que dialogue e se faz presente. Esta é a marca deixada pela gestão de 2023 a 2025 no TRT da Bahia. Conheça agora as realizações deste biênio. Abrimos uma nova fase com um marco histórico. A inauguração da nova sede do Tribunal, o Fórum 2 de Julho. Um espaço pensado para atender melhor a população. Porque teremos agora instalações mais amplas, mais adequadas, mais confortáveis, mais acolhimento para a sociedade que nos busca. A gestão também foi responsável por executar a reforma e a adaptação do prédio para receber as diversas unidades. Desde junho, as 39 varas do trabalho de Salvador e serviços essenciais, como atendimento ao público, saque trabalhista, sejusques e ouvidoria, estão funcionando na Torre 1 da nova sede, localizada na Avenida Paralela, ao lado da estação do metrô Imbuí, com várias linhas de ônibus e estacionamento amplo. A partir de outubro, mesa diretora, gabinetes, turmas e setores administrativos passam a funcionar na Torre 2. O tribunal reunificado na sua sede, isso é fundamental, em termos de economia, não só do aluguel que deixamos de pagar no comércio, mas sobretudo da logística que precisamos mobilizar, de transporte, entre os prédios, de bens, de serviços. Então, para nós é fundamental. Fundamental em termos de economia de recursos, fundamental em termos de dignidade, porque a partir de agora o Tribunal da Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, ganha uma nova era em termos de conforto, de adequação, de dignidade na sua estrutura. E a presidência esteve presente no interior do estado em visitas a todos os fóruns e varas do trabalho da Bahia. A gestão atual traz um reforço da importância dessa participação efetiva dos servidores no processo de tomada de decisão. Sobretudo na oitiva dos gestores, das pessoas, dos servidores que estão lá na ponta da lança, tornando esse processo de tomada de decisão um tanto quanto mais participativo, democrático e quebrando um pouco esse paradigma de que as decisões são sempre tomadas sem que sejam ouvidos os públicos que serão atingidos. Isso traz para a gente uma sensação de pertencimento, de participação e de valorização enquanto servidor e enquanto gestor. Apostamos nisto, valorizamos esse diálogo, valorizamos essa ideia da participação e obtivemos como fruto muitas soluções que tantas vezes foram encontradas nesse ambiente de diálogo e deixamos certamente uma organização com ambiente de muito mais pertencimento, de muito mais humanidade, de muito mais acolhimento. Uma mesa de negociação permanente foi instituída com o objetivo de promover o diálogo contínuo entre a gestão do regional e os representantes dos servidores. Entre os temas a serem discutidos estão as relações de trabalho, o tratamento de demandas e a análise prévia de assuntos a serem levados a instâncias superiores. E as edições do Dia do Cidadão garantiram uma conversa ainda mais próxima da administração com trabalhadores. É um momento em que o judiciário ouve o cidadão com uma aproximação maior. Muito importante, é uma oportunidade que nós, como cidadão, que é impossível muitas das vezes a gente estar junto a um desembargador. E essa oportunidade foi criada para que nós tenhamos, como cidadão, acesso à justiça. Este acolhimento é fundamental e hoje isso foi verbalizado por determinadas pessoas. Olha, a justiça, nós gostamos de chegar aqui e ver que a justiça é também acessível, isso é fundamental. Isso serve para mim, serve para o ouvidor, serve para todos os servidores, servidoras e todos os juízes e juízas. Às vezes, ouvir um pouco já é, para essas pessoas, uma fonte de muita tranquilização, de algum conforto. Parcerias estratégicas com a OAB, órgãos públicos e instituições diversas fortaleceram o trabalho colaborativo e a defesa de direitos. O TRT da Bahia firmou convênios e cooperações com órgãos como a AGU,
MPT, Banco do Brasil, Justiça Federal, PGE e Prefeitura de Salvador, ampliando a atuação em prol da sociedade. É o caso do termo de cooperação assinado entre o TRT da Bahia e os tribunais estadual, eleitoral e federal no estado, para fomentar a cultura da inovação nas áreas administrativa e de prestação de serviços à sociedade. É fundamental porque temos problemas comuns e unir esforços, fazer sinergia para conhecermos profundamente esses problemas e propormos soluções inovadoras para eles, atenderá a todos e, ao fim, resultará em bons frutos para a cidadania, para os cidadãos e cidadãs que precisam do sistema de justiça. Daqui já vão começar a surgir algumas soluções com as equipes de tecnologia de cada tribunal, que já irão estudar algumas formas de solucionar os problemas que nós temos. Na produtividade, o tribunal se destacou. Mais de 8 bilhões de reais pagos a trabalhadores e mais de 1 bilhão arrecadado em impostos e previdência de novembro de 2023 a agosto de 2025. No primeiro e segundo grau, foram recebidos 393.265 casos novos e julgados, no total, 393.224. Investimos intensamente, através de diversos modos, na melhoria dos nossos números e no aumento da nossa produtividade. Isso se reflete nesses números, com a criação de núcleos 4.0, com formação de forças-tarefas, enfim, com auxílios que prestamos às diversas unidades, também por diversos meios, no segundo grau com convocação de juízes, enfim, com o uso de recursos tecnológicos, robôs que nos ajudaram muito em funções repetitivas, e investimento em instrumentos como conciliação, aparelhamento e investimento nas execuções. Entre as ações realizadas em regime de força-tarefa estão produção de minutas de votos em gabinetes, auxílio à Secretaria de Execução e Conciliação da Fazenda Pública, mutirão no Sejusc de primeiro grau para a realização de audiências de conciliação, disponibilização de calculistas para as varas do trabalho e atuação em processos conclusos para sentença com prazo vencido. E onde há trabalhador, o TRT da Bahia chega perto. Esta gestão ampliou o acesso à Justiça do Trabalho através de 182 salas passivas em 182 municípios e 27 pontos de inclusão digital em outros 25 municípios, totalizando 209 pontos de atendimento no interior do estado. Em Salvador, há também os pontos digitais nas prefeituras-bairro do Subúrbio Ilhas, Cidade Baixa e Valéria. Esse termo de cooperação é muito importante para o acesso à justiça. Então, se você imaginar que hoje o nosso tribunal ele está presente em 31 cidades apenas, a partir desse termo de cooperação, nós estaremos, a Justiça do Trabalho da Bahia estará presente em mais de 300 municípios, porque nós vamos aproveitar as salas passivas, ou seja, as salas passivas instaladas no tribunal, nos fóruns do Tribunal de Justiça da Bahia, e, além disso, também os pontos de inclusão digital dos municípios onde não há presença do Tribunal de Justiça da Bahia, mas que nós teremos também um espaço ali físico para atendimento do cidadão. Também foram realizadas audiências itinerantes em Barra Grande e Condeúba. A arte de conciliar ganhou força com as Semanas de Conciliação, acordos firmados com grandes empresas como Banco do Brasil, Carrefour e Telefônica, além de eventos como Café com Sejusc e Elas em Pauta, sempre reduzindo conflitos e garantindo direitos de forma ágil e segura. Esse é um novo tempo. As empresas estão com a nova consciência com relação à solução dos conflitos mediante a conciliação.
E isso é muito impactante, porque não somente para a Justiça do Trabalho, né, porque acaba amenizando muito a quantidade de processos que nós temos em curso, mas também para a própria empresa, para o trabalhador. Ao longo dessa gestão, foram realizadas 64.805 conciliações, movimentando mais de 3 bilhões de reais em acordos. Realmente é um número histórico e representa o nosso compromisso com a conciliação. Por quê? Porque conciliar é legal, porque conciliar é transformador, porque conciliar resolve, soluciona, porque conciliar é muito bom. Na execução, o TRT da Bahia movimentou mais de 293 milhões de reais. 2.524 processos foram quitados por meio de conciliações globais. 1.278 processos abrangidos por astas públicas. E mais de 3.042 processos quitados por procedimentos de reunião de execuções, seja pelo juízo de execução e expropriação ou pelos polos de execução no interior. O principal é conseguirmos resolver efetivamente processos e entregar a trabalhadores e trabalhadoras aqueles que eles têm direito a receber. Na Semana Nacional da Execução Trabalhista, em 2025, o regional superou 416 milhões de reais em recursos movimentados, com mais de 1.684 acordos e 2 leilões realizados, sendo o primeiro colocado no ranking de tribunais de médio porte. O mesmo feito havia sido alcançado na edição anterior da semana, mostrando um trabalho consolidado ao longo do biênio. O Tribunal da Bahia, no meu modo de ver, dá uma atenção diferenciada à execução. Por quê? Porque o Tribunal da Bahia, há mais de 15 anos, centraliza as execuções. Pratica o que eu gosto de falar, que é a tutela coletiva da execução. Ao invés de trabalhar com processos individualizados, com atos repetidos, o tribunal reúne tudo em um só e faz um ato em um processo que implica em mais de 200, 300. Com isso, a gente ganha eficiência, otimização e consegue ter resultados melhores. A atuação da vice-presidência trouxe inovação para as atividades de segundo grau com a criação de robôs, como a Ágata. A ferramenta auxilia a remessa de recursos de revista ao TST, promovendo agilidade e economia de tempo. Os pilares da gestão foram capacitação e valorização de pessoas, a reorganização de fluxos e processos e o uso estratégico de tecnologia. A equipe aqui ela é bastante unida, né? Nós temos feito capacitação dos servidores e dos estagiários. Eles têm conseguido cumprir as metas que nós estabelecemos, porque recebemos aqui, em média, 2.000 processos por mês, e por isso nós tivemos a necessidade, cada vez mais, de instalar robôs. Com isso, a Secretaria de Recurso de Revista reduziu de 9.062 para 2.060 o acervo de recursos de revista pendentes e encurtou o prazo médio de admissibilidade de 160 para 22 dias. O TRT da Bahia também se destacou na Semana Nacional de Precedentes Trabalhistas. Nosso tribunal é pioneiro, né, em relação aos precedentes, porque nós, em 2022, lançamos a seção de uniformização de jurisprudência no nosso regimento interno e também agora nosso tribunal está lançando o minuto precedente. Os precedentes obrigatórios nada mais são do que questões decididas pelos tribunais superiores e também no caso dos tribunais regionais, que vão ser de observância obrigatória por juízes e desembargadores, que é uma forma de levar os precedentes obrigatórios em linguagem simples para todas as pessoas, para que elas possam ter acesso aos precedentes obrigatórios que vão reger, de fato, a vida das pessoas. Vai ser uma transformação social exatamente porque juízes e desembargadores vão ter o dever de observância a esses precedentes. O TRT5 Saúde deu passos importantes. Oferece teleatendimento 24 horas sem coparticipação. Criou programas especiais para beneficiários com 65 anos ou mais. E lançou o programa Cuidado Contínuo em parceria com o Hospital Santa Isabel, garantindo a atenção integral e mais próxima de todos. A Corregedoria e a Corregedoria Adjunta
priorizaram agilidade e qualidade nos serviços, com ações estratégicas, como Núcleos 4.0, projetos itinerantes e multirões de baixa processual, sempre priorizando a qualidade de vida de magistrados e servidores. Partimos da premissa de que a Corregedoria deve atuar como um facilitador para o bom funcionamento do tribunal. Ao tomar posse, constatei que deveríamos trabalhar com a motivação dos juízes, para assim alcançarmos maiores níveis de produtividade, maior celeridade na prestação jurisdicional e, por que não dizer, um maior nível de satisfação dos próprios juízes no seu trabalho. Foi o acolhimento, né? Passar essa imagem de acolhimento, de apoio ao jurisdicionado e principalmente aos servidores e magistrados. Porque a gente sentiu realmente que a correção provoca um certo temor, mas isso foi realmente mudado. Então, nesses 2 anos que eu fiz correções em 88 varas, cada ano 44, dividindo com a Corregedoria, e nós vimos realmente como fomos recebidos, né? Que eles estão realmente se sentindo assim, valorizados, que a Corregedoria tem ouvidos tanto os servidores como os magistrados, e o apoio, né? Que isso é muito importante. Entre as ações destacam-se equalização da força de trabalho, com a designação de juízes substitutos para as varas do trabalho que receberam um número de processos novos superior à média do tribunal. Criação dos núcleos de justiça 4.0 para processos de juízo 100% digital e que já contam com 2 novos núcleos de 2º grau, de cálculo e de auxílios a gabinetes. Mapeamento das unidades que receberam o maior número de processos e com grande taxa de congestionamento. Pautões de audiências, realizados para antecipar audiências inaugurais e de conciliação, em cerca de 30 varas do trabalho, agilizando a tramitação de aproximadamente 1.000 processos em fase inicial, o que reduziu o prazo entre o ajuizamento da ação e a primeira audiência em mais de 50%. Projeto Sejusc itinerante, para atuar em varas do trabalho do interior da Bahia com as maiores demandas processuais, semanas do garimpo e de priorização da baixa processual. A Corregedoria está fazendo estudos constantes, sempre preocupada com a melhoria da prestação jurisdicional, mas tendo em vista sempre também o meio ambiente de trabalho dos magistrados. Durante as semanas de encontros dos magistrados, foram definidas ações para aperfeiçoar a gestão dos prazos nas varas do trabalho. O foco foi a baixa de processos e o tratamento de depósitos em ações arquivadas. O resultado impressiona. 3.025 processos baixados e mais de 100 milhões de reais movimentados no projeto Garimpo. Mutirões voltados a pessoas idosas e uma cooperação técnica com o Tribunal de Justiça da Bahia reforçam o compromisso do TRT com essa parcela da população. Eu achei assim, esse projeto, essa maneira aqui, eu achei sensacional. Se todos os lugares fossem assim, se todas as ações fossem assim, talvez fosse bem mais confortante para quem vai receber o dinheiro. As correições realizadas durante este biênio mostraram que o regional tem alcançado significativa melhora na produtividade. O tribunal se reconstrói e se recoloca no papel como um tribunal referencial no país e na justiça do trabalho. Foi uma correição com o menor número de recomendações, foi uma correição bem tranquila, colaborativa com o tribunal, e o que eu posso dizer para vocês de forma bem objetiva, que em termos de qualidade, em termos de referência, o tribunal superou todos os índices que vinham dos períodos anteriores, sempre num crescimento. Os prazos foram reduzidos, os julgamentos foram acelerados, os índices de melhoria do tribunal são muito evidentes, tanto que foram objeto da minha manifestação. Uma nova unidade é inaugurada, a 5ª Vara do Trabalho de Camaçari. A adequação atende a uma demanda urgente da região,
que abriga um dos maiores polos industriais do país. Representa esse esforço do tribunal de equalizar trabalho, de reduzir tempo de tramitação dos processos, entregar com mais celeridade, com mais rapidez, com mais agilidade e, portanto, com mais eficiência o que a sociedade trabalhadora e empresária nos demanda. O TRT da Bahia recebeu 17 novos magistrados, removidos de diversos regionais, e foram criados 49 cargos efetivos de analista judiciário. Os servidores já foram empossados. O projeto de aprendizagem foi implantado em 5 varas do trabalho de Salvador e proporciona a primeira experiência profissional a jovens por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estimula a aprendizagem da Justiça do Trabalho. Porque a aprendizagem é a principal política pública de combate ao trabalho infantil, porque incorpora, traz as pessoas para um contrato especial, protegido, de ingresso no mundo do trabalho. Quem tem processo no TRT da Bahia agora pode falar diretamente com a unidade onde a ação tramita, por meio do novo balcão virtual, sem a necessidade de se deslocar fisicamente. E um novo canal de atendimento reforça a acessibilidade para a comunidade surda. Trata-se do Balcão Visual, serviço que oferece atendimento especializado por meio de intérpretes da língua brasileira de sinais, tanto no formato presencial quanto no virtual. A cidade de Tapetinga conta agora com um centro de formação profissional, fruto de uma cooperação envolvendo a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e Prefeitura de Tapetinga. Ações de combate ao assédio, violência e discriminação também foram destaque nesses 2 anos, como o seminário Prevenção e Combate ao Assédio, onde também ocorreu a entrega de cartilhas lançadas pela Justiça do Trabalho. Durante as eleições, a cooperação com outras instituições ligadas ao mundo do trabalho visou combater o assédio eleitoral, através de estudos, trocas de informações, campanhas de conscientização, recebimento de denúncias, além de plantão para atender os casos. Estimular o cuidado integral à saúde de servidores e magistrados do TRT da Bahia é o objetivo do Projeto Semente, que levanta informações sobre bem-estar e saúde mental, analisa dados e implantação de medidas para um ambiente de trabalho saudável, senso de pertencimento e felicidade aos membros do regional. Na área da tecnologia, da informação e comunicação, 136 ações e projetos foram implantados nas áreas administrativa e judiciária. Criação de robôs, aprimoramento da segurança cibernética, desenvolvimento de inteligência artificial, melhoria na rede corporativa do interior e implantação de câmeras 360 graus nas salas de audiências foram algumas delas. A TI permaneceu no nível de excelência na avaliação de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, com resultado de 91,17% no levantamento. E os números da comunicação também mostram resultados positivos na interação com a sociedade. Mais de 19 milhões de acessos e 2.000 matérias no portal oficial. 10.000 matérias divulgadas em TVs, rádios, jornais e sites, gerando uma mídia espontânea equivalente a 259 milhões de reais. 140 campanhas publicitárias, 2.900.000 visualizações somente no perfil do Instagram. Tornar a linguagem jurídica trabalhista acessível a todas as pessoas fez o regional aderir ao Protocolo Nacional da Linguagem Simples e implantar medidas de capacitação, divulgação e tradução de termos técnicos. O TRT da Bahia e o Ministério Público do Trabalho realizaram a segunda audiência pública em Santo Antônio de Jesus para discutir o cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pela explosão de uma fábrica de fogos de artifício em 1998. Também foi realizada uma audiência pública na Escola Pataxó de Barra Velha, em Caraíva, distrito de Porto Seguro. O evento
discutiu melhorias na educação escolar indígena e reuniu representantes civis e autoridades. Então, estarmos aqui, trazermos boa parte do Estado brasileiro encarregado desse tema, é para nós motivo de muito orgulho, mas, sobretudo, nos dá esperança de que essas demandas, que são demandas antigas, sejam resolvidas. A palavra é gratidão, né? Gratidão mesmo, porque se não fosse acontecer essa primeira audiência pública, eu tinha certeza que nada assim poderia mudar. O TRT da Bahia sediou o 9º Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, com o tema Justiça Climática e Racismo Ambiental. Na ocasião, aconteceu uma ação de cidadania na comunidade de Alagados, durante a Caravana de Direitos Humanos. Acho que este é um poder judiciário que está em preparação, né? Estamos fazendo esse novo poder judiciário que sai dos seus gabinetes, que sai dos seus fóruns e se encontra para o diálogo, para a articulação social. E isso muda muito a perspectiva, porque é assim que a gente sabe como essas pessoas vivem, o que elas sofrem, enfim. Mais um encontro de acessibilidade discutiu cidadania, direitos e inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A gente precisa ter essa consciência, essa atitude do tribunal, essa atitude dos gestores, essa atitude do serviço médico, todos juntos, para que a gente possa, num evento como esse, trazer questões que sirvam exatamente para a gente aprimorar a nossa forma de tratar o tema. O tribunal marcou presença na Lavagem do Bonfim em 2024 e 2025, com a caminhada de conscientização contra o trabalho infantil. O Bonfim é considerado uma das maiores festas do Estado, então é importante que o trabalho infantil seja um tema que saia das portas do sistema de justiça e venha para a sociedade, para que todo mundo entenda a importância de participar do enfrentamento do trabalho infantil. Quando o assunto é promoção do trabalho decente na Bahia, o TRT tem investido em parcerias com organizações da sociedade civil que serão beneficiadas com cerca de 34 milhões de reais de recursos do Fundo de Promoção do Trabalho Decente, além de promover seminários do programa Trabalho Seguro. A ideia central da saúde e segurança do trabalho é você proteger a vida da trabalhadora e do trabalhador. E o seminário baiano, ele traz essa ideia por uma projeção de vários temas, desde a saúde mental, da necessidade de uma proteção aos riscos psicossociais. Também realizou seminários como o de conscientização do autismo e os de gêneros e sexualidades. Então, trazer esse diálogo, essa construção, essa discussão com muita diversidade, com palestrantes diversos e diversas, né? Então, com a plateia diversa, é entender, é acolher a diversidade que nós temos da nossa população, é entender que a justiça é um espaço de todas as pessoas. O TRT da Bahia reservou cotas específicas para pessoas trans no processo seletivo de estágio e tem focado em um ambiente mais acolhedor para os novos estagiários. A Escola Judicial investiu em eventos e cursos de capacitação. De novembro de 2023 a setembro de 2025 foram realizados 810 cursos e eventos, carga horária total de cursos e eventos realizados, 10.995 horas. Total de participantes aprovados, 17.984, sendo 3.913 magistrados e 14.071 servidores. Total de participantes aprovados distintos, sem duplicidade de matrícula, 2.262. A Escola Judicial, ela assume um compromisso de formação da magistratura. E na escolha dos temas formativos, há sempre uma preocupação com as necessidades da sociedade contemporânea. O podcast Pode Chegar, também transmitido na TV Justiça, é mais uma realização da EJUDE, com temas debatidos de forma leve e acessível. A ouvidoria celebrou 20 anos de implantação. Nesta gestão, a unidade recebeu de novembro de 2023 a agosto de 2025 7.162 manifestações. Também foi inaugurada a Ouvidoria da Mulher,
voltada para atendimento de mulheres em situação de violência de gênero. A desembargadora Viviane Leite ficou responsável pela unidade. O maior índice de denúncias dizem respeito a assédio, tanto assédio moral, assédio sexual. Então, eu acho que é muito importante que cada vez mais os ouvidores se preparem, fiquem realmente atentos, até para que os atendimentos sejam mais empáticos. O desembargador Luiz Tadeu Vieira, que exercia o cargo de ouvidor e faleceu em 24 de outubro de 2024, foi homenageado pelo regional. 7 novos desembargadores tomaram posse no tribunal: Viviane Leite, Tânia Magnani, Angélica Ferreira, Marcelo Prata, Luiz Carneiro Filho, Cristina Azevedo e Cláudio Kelch. A juíza do Regional Baiano, Manuela Hermes, se tornou a primeira pessoa a ocupar a cadeira de representação do primeiro grau no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conseguimos finalmente melhorar muito os nossos números e, sobretudo, chegamos agora e temos a possibilidade de dizer que entregamos a tantos trabalhadores, a tantas trabalhadoras, aquilo que eles vieram buscar na justiça e que efetivamente receberam, que é o seu crédito, o seu direito garantido, enfim. E eu falo isso com muita alegria, com muita satisfação, com a alma leve. Estas são apenas algumas ações desta gestão, focada em respeito, celeridade e compromisso com quem mais precisa. Justiça do Trabalho na Bahia. Mais próxima, mais humana, sempre necessária.